A paz do Senhor! Muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de leitura da Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos iniciar uma nova carta, a primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos lá da Tessalônica. Lembra que nós lemos anteriormente? Nós lemos Colossenses. Antes de Colossenses, nós lemos Filipenses. Filipenses é uma carta enviada aos irmãos em Filipos, na Grécia, uma cidade que tem lá hoje. Dali o apóstolo Paulo ele vai ser preso com Silas, vai para a prisão, o carcereiro se converte, aquela coisa toda que a gente já sabe. E dali ele sai e ele vai para Tessalônica. E lá em Tessalônica é inaugurada também uma igreja. E ele escreve duas cartas para essa igreja. De Tessalônica ele desce para Bereia, de Bereia ele vai a Atenas, de Atenas ele vai a Corinto. E é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que ele planta uma igreja em Filipos, outra em Tessalônica, outra em uma igreja em Filipos, Tessalônica e Corinto. 3 igrejas nessa região. E são igrejas importantíssimas, são cartas também importantes aqui. Então vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e, sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem que foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Por quê? No que se refere a nós, as pessoas destes lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Capítulo 2. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, lembra que eu comentei? Como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências,
Preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga e de como, trabalhando de noite e de dia, para não vivermos à custa de vocês, proclamamos o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunha de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E você sabe muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como, em verdade a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram. Não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. E nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo na sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Oh, aleluia! Amanhã nós vamos ler os 3 e 4 e depois o 5 no dia seguinte. Vai ser uma benção essa leitura, e eu vou colocar também lá no grupo de estudos do WhatsApp o vídeo explicativo dessa carta aqui aos Tessalonicenses, daquele projeto Bible Project, o projeto Bíblia em português, que a gente tem usado aqui como referência para a gente entender um pouco melhor o contexto aqui dos textos que nós temos lido, das cartas, dos livros. Amém? Então Deus abençoe, fique na paz e até amanhã. Nos vemos lá, se Deus assim o permitir.